Ô pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu não vou falar, não vou fazer um vídeo baseado em nenhum livro específico. Eu gostaria de falar de um conceito, né? Se fala muito sobre democracia hoje, né? Eu vejo tanto a situação quanto a oposição reivindicando o direito sobre esse termo, né? Sobre esse conceito. Né? E eu queria fazer uma breve impressão minha, né, sobre o que seria exatamente a democracia, na minha visão. Né? Vale a gente lembrar que às vezes o termo não necessariamente ele exemplifica uma realidade, ele tem uma validade com o real. Se a gente pegar, por exemplo, países como a Coreia do Norte, ela leva o nome democracia, República Democrática da Coreia do Norte, e também o nome república, sendo que não é nenhuma coisa e nem outra, né? Existia a República Democrática da Alemanha Oriental também, que de democracia a gente sabia que não tinha nada. Então, às vezes a gente é enganado pela capa, pelo termo, né? E a gente é seduzido a acreditar que aquele tipo de modelo ou aquele tipo de realidade faz jus ao termo, quando na verdade não faz. Né? A democracia é democrácia, né? Demo, povo, crácia, poder, é o poder do povo. Né? Existe lá um modelo de Atenas na Grécia Antiga que se contrapunha ao modelo espartano, baseado num modelo até parecido com o que vai ter depois com o cesarismo, que seria o antagonismo da democracia, seria o poder de um líder, né? Seja ele monárquico ou não, ou de uma corporação, depois com o fascismo, né, ou corporações, como o fascismo fala, sobre um determinado território, um determinado povo. Né? Mas a democracia da Grécia Antiga ela era exercida apenas por 10% da população e com pessoas que viviam na polis. Né? Os filósofos da polis eram aqueles que podiam ter uma ligação direta com a vida pública, né? E então eles votavam, né? Tem um filme daquela coleção dos filósofos do Roberto Rossellini, muito bom, do Sócrates, que foi morto, né? Se contrapôs à democracia e foi morto por questionar a democracia, justamente, ateniense, né? Ele tomou cicuta, condenado a se suicidar tomando cicuta, né? E naquele filme mostra justamente como que eram feitas as eleições, como que o jogo democrático era feito, mas é claro, com uma realidade muito reduzida. Na medida que a sociedade foi crescendo, que as populações foram aumentando, era impossível você ter uma democracia direta. Então o que aconteceu? Se começou a ter uma democracia indireta, você elegia um representante e esse representante ia representar a sua comunidade ou os seus interesses num corpo eleito, que aí você tem, por exemplo, as 3 esferas de poder, que isso aqui é uma coisa contemporânea, claro, né? Mas que não é necessariamente uma democracia direta, né? Embora se fale muito, não, é democracia direta, a gente sabe que você pode ter eleições diretas, mas você delega justamente a um corpo ou a uma pessoa que vai te representar, né? O conceito de democracia orgânica ele se sobrepõe ele se contrapõe ao conceito de democracia liberal. Na democracia orgânica, você vota em corporações. Então, o advogado vai votar numa corporação que representa a classe ou categoria dele. Ou o operário, a mesma coisa. O professor também. Então, cada um vota em corpos ou representantes que vai representar a sua categoria, que seria a sua categoria de interesses. Essa democracia orgânica, né, o pessoal fala, nazifascismo, o totalitarismo nazista, ele era centrado no líder só. Mas na grande parte dos países fascistas, né, até mesmo, eu pego por exemplo o exemplo da Espanha franquista, que quando minha família viveu na Espanha franquista, você não tinha partidos, mas você tinha o que eles chamavam de famílias. Essas famílias eram as corporações. Né? Então você tinha até uma certa eleições locais, você tinha eleições no país, né? Mas muito limitado, claro, e você elegia justamente aqueles grupos de interesse, grupos que iriam interessar a sua categoria, incluindo os sindicatos. Os sindicatos faziam parte dessa democracia de corporações. E hoje nós vivemos, boa parte do planeta, as democracias liberais, né?
E nas democracias liberais você vai eleger o seu representante. E aí você tem a questão do voto distrital, se ele vai ser uma coisa mais municipalista ou uma coisa mais centralizada. Enfim, e você tem as 3 esferas de poder hoje também que diferencia tudo isso, né? Bom, mas também a gente não pode relacionar a democracia apenas pelo direito do sufrágio, o direito do voto. É claro que toda democracia, ela pressupõe o sufrágio universal, o voto, né? Vale lembrar que já houve tempos no Brasil, né, como na Constituição de 1891, que os analfabetos não tinham direito ao voto, né? As mulheres só foram ter direito ao voto nos anos 30, muito reivindicado pelos constitucionalistas de 1932, enfim. Você tinha grandes partes da população que não tinham voz, que não tinham direito a eleger e escolher os seus representantes, né? A gente teve problemas de corrupção no sistema eleitoral também, como o voto de cabresto e tudo mais. Enfim, nada é perfeito, tudo é passível de corrupção, né? Mas hoje se pressupõe que todos, atingidos sua maioridade, ou pelo menos de 16 anos para cima, no caso do Brasil, têm direito ao sufrágio, né? Independente de sua realidade, etnia, de sua condição social, enfim. Seria uma coisa que se aproxima mais do universalismo, né? Mas a gente não pode relacionar a democracia apenas ao direito de votar, né? E no Brasil, se deveria ter o direito de não votar também, né? Eu sou favorável a essa opinião. Nós lutamos muito para conquistar o direito ao voto das eleições diretas já, depois do regime militar e tudo mais, só que por que o voto ele se torna uma obrigação, né? Você é obrigado a votar e você tem que justificar ou pagar uma taxa quando não votar, né? Eu acho que o Brasil ele tem um senso tão autoritário que até quando ele se tenta ser democrático, para ser democrático, ele se utiliza de autoritarismos. Então, para garantir uma coisa democrática, que é o voto, ele se utiliza de uma medida autoritária que é obrigar o voto, né? Então a gente não abandonou esse viés autoritário, que é uma coisa que permeia muito a nossa sociedade, e a nossa noção de autoridade, de hierarquia, ela é tão rígida que a gente não consegue enxergar para além dela, né? A gente enxerga muito engessado nessas estruturas fixas e rígidas, até mesmo quando se tenta obrigar o exercício da cidadania a alguém que às vezes não quer fazer esse exercício de cidadania. E você pode exercer a cidadania de uma outra forma, que não seja apenas indo votar. Bem, você pode falar que a gente pode votar em nulo ou em branco, tudo bem, mas eu tenho o direito de não sair no domingo de eleições da minha casa para eleger alguém se ninguém me representa. Eu não sou obrigado a ter que fazer isso, né? E a gente vive num país, eu estou falando da realidade brasileira agora, que se tem a noção de que democracia é aquilo que está mais ligado a uma certa igualdade, mas não necessariamente a igualdade de condições, né? O Tocqueville, Alexis de Tocqueville, eu tenho um vídeo que fala sobre a democracia na América no meu canal, aqui vou deixar na descrição desse vídeo se vocês querem assistir. Ele fala que a América ela era caracterizada pelas suas igualdades de condições. E realmente, na minha concepção, a igualdade deveria ser a igualdade de condições. Por exemplo, o filho do juiz estudar na mesma escola pública, vamos dizer assim, do filho do operário. Isso seria uma coisa mais ideal, né? Sendo que nem nos Estados Unidos, nem nos países ditos do centro do capitalismo, de primeiro mundo, vamos dizer assim, essa realidade existe mais. Mas se confunde muitas vezes esse tipo de igualdade de condições com a igualdade de resultados, né? E aí tenta-se trazer para a questão do que é democracia um igualitarismo pleno, ligado muitas vezes a um coletivismo, que não necessariamente é a igualdade de condições. A igualdade de condições ela não pressupõe a igualdade de resultados. Eu posso ter as mesmas oportunidades, mas que uma outra pessoa, e a outra pessoa se sair muito melhor do que eu, aproveitando melhor, ou pelos seus dons e talentos pessoais, porque existe sim capacidades diferentes. Eu não estou falando que uma é melhor do que a outra,
mas existem pessoas com capacidades diferentes e habilidades diferentes. Então você não pode exigir que daquela realidade específica você vai ter exatamente os mesmos resultados. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em exatas. Então, para que eu consiga ter um resultado satisfatório em exatas, eu tenho que me esforçar muito mais em exatas do que uma pessoa que já tem mais habilidade. Só que na questão de escrever ou de filosofia, essas coisas, eu tenho mais facilidade do que uma pessoa de exatas. Enfim, o que se deveria ter são mecanismos para que todos possam exercer as suas capacidades e habilidades de uma forma mais satisfatória. Isso sim é a igualdade de condições. Mas você querer exigir que o resultado vai ser igual, isso é impossível. E uma vez que o resultado ele nunca vai ser igual, você vai ter desigualdade. É claro que é uma patologia um país como o Brasil, que é uma das maiores potências do mundo, está entre as 10 maiores potências do mundo, e a gente ter realidades de desigualdade igual de países, não quero ser preconceituoso, mas de países africanos como Botsuana e esses países de realidades muito mais complicadas do que a nossa. É claro que isso é um problema, mas o problema é que às vezes as pessoas elas encaram justamente a democracia como um igualitarismo pleno, sendo que esse igualitarismo pleno é justamente o que anula a democracia. Os países que tentaram trazer essa ideia de igualitarismo acima das liberdades, principalmente, eu já vou falar da questão da liberdade, eles acabaram anulando a liberdade e também a igualdade, ou tendo uma igualdade de uma grande parte da população na miséria, né? Porque você vai sempre ter uma minoria dirigente, um corpo eleito, que vai se beneficiar em detrimento de outros. Isso faz parte da natureza humana, né? Tem uma citação do Kropotkin, que ele fala assim, que é mais ou menos assim, né? Falam que o governo operário será dirigido por operários, né? Na época do século XIX, lá numa das comunas, se não me engano. E aí ele fala, justamente, acredito, só que esses operários, do momento que começarem a dirigir essa massa de operários, passarão a olhar os operários por cima do Estado. Quem duvida disso não conhece a natureza humana. Então quando se está na posição de privilégio, você já olha com outro patamar, você olha de cima para baixo. Então sempre a gente vai ter estruturas hierarquizadas e é uma utopia a gente achar que esse tipo não vai acontecer. E o que acontece quando você destrói as camadas médias, você igualitariza todo mundo na base, né, naquela base igualitária na pobreza, vamos dizer assim, e você tem uma minoria muito pequena, seleta, numa riqueza tremenda, né, que tem a maior parte do bolo. Tem até aquela citação do Marx, do leão, né, do leão, da raposa, se não me engano, que o leão fala que por ele ser o rei da selva, ele tem direito ao maior pedaço do bolo, e que os outros animais, por entenderem que ele é o rei da selva, ninguém vai questionar isso. Nos países comunistas, sim, eu sou do general do exército, ou eu sou do comissário político do partido, ou eu sou alguma coisa assim, que então, por conta de eu ser o camarada do partido, eu tenho mais acesso aos privilégios do que você, que é um mero operário. No capitalismo isso existe? Existe, mas não é hipócrita como um regime que se diz socialista ou igualitário a todos, que na verdade não cumpre com o que fala, né? Bem, então no início do século XX você teve o movimento fabiano, que aí vai ser basicamente aquele movimento do ideal que vai dar depois a origem à social-democracia. A social-democracia, ela seria basicamente mais ou menos um meio termo, né? Ela seria um meio termo onde se distribuiria maior a riqueza sem negar necessariamente o sistema capitalista. E justamente para que haja essa distribuição da riqueza, você precisa gerar riqueza. E o socialismo não gera riqueza. Então o capitalismo gera riqueza e essa distribuição seria feita de uma forma mais justa. A questão é que assim, qual é a régua para se definir, né? Para medir até onde é justo ou não. Até onde é justo você punir alguém que tem seus ganhos em detrimento de uma maioria, mas também você punir essa maioria que não vai ter direitos nenhum e ganhos nenhum, porque também não teve as mesmas oportunidades do que essa minoria que teve uma oportunidade maior para que pudesse ter justamente esses ganhos. Então é muito complicado você ter uma mensuração
de você não punir uma minoria que tem seus méritos de fato por conseguir, se não for de uma forma corrupta, né, claro, né, mas que se for pelo suor do seu trabalho ou de alguma habilidade ou até da sorte, a sorte está nesse jogo também, existe a questão da sorte também. Napoleão falava que não basta você ter a sorte e não estar preparado, mas não basta você estar preparado e também não ter a oportunidade, a sorte, você tem que ter os dois. Se você consegue encontrar os dois, você não tem que ser punido em nome de uma maioria, né? Eu também acredito nisso, mas em compensação a gente não pode esquecer essa maioria, né? E deixar com que haja uma liberdade plena, vamos dizer assim, de poucos poderem exercer a sua liberdade e outros não terem esse direito à liberdade. Eu acredito que a liberdade está muito ligada ao sujeito poder exercer a sua subjetividade. E é aí que eu quero chegar, né? A democracia, a meu ver, ela é a igualdade, mas não no sentido da igualdade de resultados. Também não só apenas na igualdade de condições, embora ela deveria ser. Ela é a isonomia perante a lei. A lei, ela deveria funcionar, ser aplicada da mesma forma a todos. Na teoria deveria ser assim, mas a gente tem às vezes, por exemplo, certos cargos na sociedade onde a lei não se aplica da mesma forma. A gente teve o passado traumático da ditadura, então os parlamentares têm o foro privilegiado. E quando não abusado deles, eu concordo até com o foro privilegiado, pois você pode ter o caso de um juiz que está agindo de uma forma tirânica e totalitária, de prender um deputado simplesmente por ele não ir com a cara do deputado, e enfim, isso é um problema que as pessoas muitas vezes enxergam isso como um ato democrático, sendo que ele está sendo o verdadeiramente tirânico, né? Enfim. Mas a gente sabe que em um país, em qualquer país onde a lei do capital, e o capital é o que move o mundo, tudo é passível de corrupção. Então quem pode mais, as leis são aplicadas de uma forma menor. Se a pessoa que tem dinheiro para pagar bons advogados, que não vai precisar de um advogado do Estado, a pessoa que vai ter dinheiro para poder comprar a sua liberdade, vamos dizer assim, ela vai ter muito mais acesso e chances de conseguir se livrar da detenção do que aquele que comete um erro e não tem as mesmas condições financeiras. A gente sabe que isso existe, né? A gente sabe que isso, e não é só no Brasil, embora no Brasil seja muito escancarado, infelizmente, né? E seja algo até cultural enraizado no nosso país isso daí. Mas eu queria dizer que justamente a democracia ela tem que respeitar assim as liberdades, e é aí que eu queria chegar, né? Quando você teve a Revolução Francesa, o modelo de república que os revolucionários pós-1789, acredito pós-1799, começou em 1789, pós-1799, o modelo de república, já vindo daquela fase do terror, de querer se aniquilar tudo o que lembrava a velha ordem, era um modelo de república apenas baseado na modernidade, né? Apenas baseado no futuro, no amanhã. Então eles quiseram erradicar tudo aquilo que lembrava a velha ordem, o passado. O que foi diferente, por exemplo, do modelo de revolução gloriosa inglesa e dos Estados Unidos de independência, onde eles se entenderam que era preciso respeitar também e ter participação também a oposição àquele sistema vencedor, aos revolucionários vencedores, porque se eles sufocassem essa oposição, uma hora essa oposição ia crescer, ascender de uma forma radical, e aí eles iam ter um outro problema, né? Curiosamente, na ditadura militar, o Golbery do Couto e Silva já falava isso. Ele falava que você tinha a teoria da panela de pressão, que você tinha que deixar a oposição se manifestar até certo ponto, claro, né? O que eu não concordo, mas tudo bem, porque senão você teria um problema lá na frente. E aí a oposição, onde que eles se instalaram? Se instalaram nas universidades. Embora você tinha censura, você tinha então uma liberdade de imprensa, você tinha livros marxistas sendo vendidos nas bancas de jornais, por exemplo. Você tinha aquele sistema bipartidário do MDB e da Arena. Era meio mequetrefe, uma posição meio mequetrefe, mas
Enfim, eles tinham de certa forma essa noção de que não dava para você ser totalitário. E aí a diferença de um regime autoritário do totalitário. O totalitário não, ele não aceita nenhum tipo de oposição, nem mesmo se for uma oposição fantoche. E o que aconteceu com as pessoas que são os herdeiros da Revolução Francesa é justamente fazer esse exercício de totalitário, de certa forma, de se apagar o passado, né? E a gente teve um pouco disso, de certa forma, quando se proclamou a República, né? Tanto que o Rui Barbosa quis até apagar os registros da escravidão, querendo reescrever a história. E a gente sofre com isso até agora, porque a gente poderia ter, para a nossa ciência, né, humana e para a história e tudo mais, a gente poderia ter vários documentos de pesquisa que nós não temos hoje por conta de uma pessoa que tentou reescrever a história. Essa ideia de reescrever a história, de começar a partir do ano zero, é uma ideia totalitária. Então o que acontece hoje, eu vejo que a gente chegou numa situação que as pessoas não estão entendendo justamente a importância de se deixar esse espaço no jogo político, que a democracia é o jogo dos contrários, né? Esse jogo, porque não é apenas as instituições de freios e contrapesos, não é apenas, isso também, mas é justamente você poder ter a participação e a manifestação de seu pensamento sem que você tenha uma desigualdade de oportunidades, no caso, né? Não oportunidades de trabalho ou de profissão, mas justamente de você poder ser quem você é, né? A democracia hoje, tanto esquerda quanto direita no mundo e principalmente no Brasil, ela não está entendendo essa importância de se deixar o outro manifestar. E isso tem um problema também, porque a culpa foi uma culpa de 50 anos, por exemplo, que a gente vive principalmente no meio acadêmico e também no meio da imprensa, de que tudo aquilo que lembra talvez a velha ordem é uma coisa que é errada. E com essa ideia excessiva de modernidade, de contemporaneidade, tudo aquilo que lembra a velha ordem não deveria ter seu espaço de manifestação. E quando a opinião pública ela começa a tender mais para o lado da velha ordem, eles não aceitam simplesmente que a oposição possa ter seu direito de governar e de governar, né? Enfim, a democracia, ora ela é governada pela esquerda, ora pela direita, ora pelo centro. Esse jogo é perfeitamente normal, né? E as pessoas não estão entendendo isso. O movimento à direita, vamos dizer assim, que até pouco tempo não se falava que existia no Brasil, e hoje todo mundo já consegue identificar uma direita, e os que são de direita têm coragem de se assumir de direita, coisa que não acontecia no passado, né? Teve até uma declaração do Maluf nos anos 90, o Maluf falando que era social-democrata, né? Enfim, então assim, hoje antes você não tinha nem a liberdade de dizer o que você era de direita. Hoje essas coisas mudaram, mas a minha preocupação é que a direita, se tornar maioria, ela haja da mesma forma com que a esquerda anos atrás agia em relação a ela. Aí uma hora a esquerda não vai aguentar, vai ficar suprida totalmente e isso vai explodir e você vai ter de novo um movimento, ou seja, isso não é saudável para a democracia. A polarização que nós estamos vivendo, ela sempre existiu em países politicamente mais maduros, na França, nos Estados Unidos, sempre foi muito normal essa polarização. A ideia de consenso é uma ideia errada, a democracia não é consenso, ela é justamente a polarização, e isso tem que existir. Acontece que quando você tem a polarização que quer simplesmente anular o outro, isso não é democracia, né? E essa questão de anular o outro, ela chega nas suas consequências mais drásticas, porque chega num ponto que não é nem mais nas ideias que o outro acredita, é justamente no que o outro representa pelo que ele é. Ou seja, se o cara nasceu num determinado corpo, nasceu numa determinada condição, ele não pode ser aquilo. Seja na questão da pessoa hoje que não se aceita do seu sexo, quer ser de outro gênero, né? Sexo e gênero não é diferente. Ou seja, aquele que lembra o tradicional, né? O cis. Por que o cara que é hétero, cis, ele está errado, ele não pode ser isso. Ou a pessoa, ou a mulher que escolhe ter uma família
convencional, tradicional, se casar com um homem e ter um filho, por que isso é errado, não pode ter isso? Então assim, a gente chegou num ponto que extrapolou até mesmo as ideias políticas. A gente está chegando num ponto de querer não aceitar a forma com que a pessoa escolhe viver a vida dela. E isso é uma das coisas piores que pode acontecer. Porque seja qual grupo for, que vai chegar ao poder e vai dominar de uma forma tão grande, ele não vai aceitar o que o outro exista. Não é nem o que o outro pensa, mas é que o outro exista. Ele não quer que o outro existe mais. E eu acho que o identitarismo, ele proporciona isso, ele provoca isso, né? Um dos maiores erros da esquerda hoje é justamente colocar a condição identitária acima de outras questões, né? Não que elas não sejam importantes, elas são, mas a forma com que se lida com o identitarismo é uma forma totalmente totalitária. É uma forma de querer enxergar o mundo à sua imagem e semelhança. Não é você ter carinho e gostar da sua identidade. Eu tenho carinho também das coisas do Brasil, das coisas da Espanha, que é da família do meu pai. Eu adoro o hispanismo, estudar coisas da Espanha e tal. Mas não acho que por conta disso eu sou melhor do que o outro e que todos devam ser assim, né? Então, quando você tem, por exemplo, um movimento feminista, um movimento LGBT, que devem existir sim, devem lutar por suas categorias, mas se você se acha na condição de querer moldar a tudo em torno de você, com base na sua realidade, você vai suprir, e você vai estar agindo de uma forma totalitária e suprindo aqueles que não pensam assim. Da mesma forma que aqueles que lembram o tradicional, se querem fazer isso com essas realidades, também estarão agindo da mesma forma. Então, eu acredito que hoje a democracia está ameaçada por isso, né? E não existe totalitarismo pior ou tirania pior do que aquela que quer moldar a natureza humana. A natureza humana ela é todas essas que eu falei. Seja o hétero, seja o LGBT, seja o que for. Quando você quer moldar esses tipos de pessoas, você quer obrigar esses tipos de pessoas a ser de uma determinada forma, isso é a tirania. Mas a gente vive em certos ambientes, principalmente o acadêmico, que quando é de um lado, quando é de algumas minorias, isso pode, isso é bonito, isso tem que ser promovido. Quando isso não é desses grupos, isso está errado, isso não pode existir, isso não tem nem que, a pessoa não tem nem direito, e até mesmo nas ideias, não tem nem direito de poder se manifestar, e o espaço universitário é usado como palanque de militância política. Então, ou seja, isso não vai levar a nada. Se a pessoa encara a democracia como sendo apenas a sua imagem e semelhança, apenas sendo aquilo que ela acredita, porque ela tem aquela ideia de revolução permanente, de revolução, de você estar defendendo suas ideias políticas em qualquer instância, em qualquer coisa, não consegue separar a vida da militância. Se você faz isso, seja pela direita ou pela esquerda, você não vai estar sendo democrático, porque a sua noção de democracia não vai ser essa que eu falei, que é justamente de aceitar a todas as visões ou a todas as manifestações. Você vai estar apenas querendo sobrepor a sua, você vai estar apenas querendo que a sua seja aquela eleita, né? Seu livro do Alexis de Tocqueville, A Democracia da América, tem um vídeo meu aqui que vocês podem assistir depois. Mas é isso, as pessoas têm uma noção totalmente deturpada de democracia, né? E quando se fala de democracia indireta, que muitas vezes até a esquerda dizia que não era um modelo ideal de democracia e tudo, quando você tem uma horizontalidade, que é a questão das redes sociais hoje, onde você tem uma espécie de vox populi, né? A voz popular que molda justamente o espaço público por conta dessa horizontalidade das redes sociais, ela é a primeira a querer regular e limitar e impor uma série de sanções, né? Então, ou seja, quando você tem algo mais que se aproxima do democrático, a informação descentralizada e distribuída, que não vem apenas de uma centralidade, ao invés de se promover isso, se quer acabar com isso, limitando, enfim, destruindo justamente a manifestação daqueles que têm menos poder da palavra, né? Que não tem um aparato financeiro grande, midiático grande, e podem ser apenas os exclusivos detentores da palavra, né? Da informação, né? É o monopólio do bem, o monopólio da virtude e também o monopólio da informação, né? Você tem o paradigma da tolerância do Karl Popper, né? Que ele fala que
A tolerância, ela é anulada pela intolerância. Então você tem que ser intolerante com os intolerantes para preservar a tolerância. Só que a sua ideia de tolerância às vezes pode ser uma intolerância aceita, a intolerância permitida. Eu vejo, por exemplo, um juiz da Suprema Corte agindo de uma forma totalmente arbitrária hoje, onde ele se diz a vítima, ele acusa, ele condena, ele faz tudo, não tem nenhum julgamento. Principalmente a democracia, que pressupõe as instituições também que funcionem, as instituições não estão funcionando por conta justamente de não se aceitar muitas vezes e entender que a vontade popular escolheu um candidato que às vezes não é o candidato que as pessoas preferem. Pode até não ser o meu também, mas uma vez eleito tem que se respeitar e deixar a pessoa governar, usando os mecanismos, claro, dentro do Estado de Direito. Mas aí se tem aquela justificativa, não, nós temos que fazer isso em nome da democracia para impedir que a intolerância anule a democracia. Mas você está sendo intolerante. E a sua noção de democracia é a intolerância que você acredita, né? Porque para aquele que está sendo perseguido, você é intolerante também. Então você tem que ter justamente prudência de se pensar justamente que é necessário a pessoa se manifestar. O preço da liberdade é a eterna vigilância também. Libertinagem é diferente de liberdade. A liberdade pressupõe responsabilidades, com certeza. Mas você querer anular o pouco de liberdade que o cidadão tem hoje em dia, né, em nome daquilo que você acredita, do modelo de democracia que você acredita, isso é um ato totalitário. E se você for ver no discurso, o Hitler falava em liberdade e democracia, o Stalin falava em democracia, o Mao falava em democracia, todos os ditadores falavam em democracia. Todos os déspotas, eles têm a ideia e eles têm a perfeita convicção de que eles são aqueles que estão entregando a liberdade, a justiça social e tudo mais. Então, se você tem como modelo de democracia ou liberdade apenas aquele que você considera o eleito e age dessa forma contra todos os outros modelos e pensamentos, não deixando até mesmo e não respeitando até mesmo a vontade popular, o que você vai fazer é gerar, não é a verdadeira democracia, e não existe democracia em seu estado pleno, existem países mais democráticos, outros menos democráticos, mas você vai minar e destruir aquilo que se aproxima mais ou menos de um ideal de democracia, que é aquilo que nós lutamos tanto tempo, né, para poder preservar, que é o que faz nós termos um mínimo de dignidade, o respeito à pessoa humana, né, e aquilo que é saudável para um convívio mais ou menos, pelo menos, pacífico e ideal de sociedade. Esse conflito de interesses fracionados, identitários, eu luto pela minha categoria, o outro luta pela sua categoria, isso é muito parecido com a democracia do fascismo, né? Que era justamente o interesse de corporações, como eu disse no início, só que as corporações hoje elas estão ligadas a questões étnicas, questões sexuais, enfim, de gênero e tudo mais. Então assim, não é uma luta realmente por algo universal, né, que seria... E a democracia ela é realmente um conflito de interesses, e até mesmo os interesses individuais, numa época muito individualista como a que nós estamos vivendo. Mas ela fraciona justamente em categorias. Por isso que a esquerda ela se assemelha muito ao modelo corporativista do fascismo, porque ela não consegue enxergar além de categorias, né? Você não conseguir enxergar que pode existir uma realidade do trabalhador sem o sindicato. Por que o sindicato, a categoria que diz defender os seus direitos, ela é o único meio? E por que você não pode ter sindicatos diversificados? Você é obrigado a ser filiado apenas àquele sindicato que domina a categoria. Por que você não pode ter sindicatos de outras tendências, outras ideologias também? Ou seja, quanto mais as pessoas enxergam por essa ótica fracionada, mas uma fracionada que quer impor a sua condição à totalidade, é justamente a anulação da democracia, né?